Agora, virando a página aqui no programa, vamos falar do caso Daniel Alves. Hoje uma atualização importante. A Justiça da Espanha decidiu conceder liberdade provisória a Daniel Alves, sentenciado a 4 anos e meio de prisão por estupro, mediante o pagamento de fiança de 1 milhão de euros, o equivalente a 5,4 milhões de reais na cotação atual. Além de depositar a quantia, o brasileiro deverá entregar seus 2 passaportes, o brasileiro e o espanhol, e se comprometer a não deixar o país e comparecer semanalmente ao Tribunal Provincial. De acordo com informações do jornal espanhol La Vanguardia, para o pagamento desse montante, o brasileiro recorreu ao pai de Neymar. Numa decisão publicada nesta quarta-feira, a Justiça espanhola permite que o jogador aguarde solto uma sentença definitiva sobre o caso, pelo qual foi condenado em primeira instância no mês passado. Uma jovem acusa o ex-lateral da seleção brasileira de tê-la estuprado no banheiro de uma boate de Barcelona em dezembro de 2022. O atleta voltou a pedir a liberdade provisória esta semana ao Tribunal de Justiça da Espanha. Em uma audiência feita por videoconferência e com portas fechadas nesta terça-feira, Daniel Alves declarou ao magistrado que não iria fugir caso seu pedido fosse concedido. Segundo informações de jornais como La Vanguardia, El Periódico e Sport, todos da Espanha, Daniel Alves garantiu que ficará na Espanha até o fim do processo e reforçou que Barcelona é o seu local de residência. A sua advogada, por sua vez, sugeriu outras medidas alternativas à prisão, como a retirada do passaporte do ex-jogador. A defesa de Daniel Alves acredita que, por já ter cumprido 1/4 da pena de prisão, o brasileiro foi preso em janeiro de 2023. Agora, o ex-atleta possa aguardar a decisão dos recursos em liberdade provisória. Daniel Alves já teve 5 solicitações semelhantes negadas pela Justiça, que alegou risco de fuga, destruição de provas ou reincidência para negá-las para impedir a liberdade do brasileiro. Contudo, de acordo com os jornais da Catalunha, uma crise no sistema carcerário do país poderia influenciar na decisão do pedido de liberdade provisória para o ex-jogador do Barcelona. Eu estava até acompanhando os agentes carcerários da Espanha entraram em greve, enfim. Teve um problema assim mesmo. Todas as partes recorreram da sentença de Daniel Alves. A defesa do jogador pede absolvição, enquanto o Ministério Público solicita 9 anos de cárcere e os advogados da vítima pedem pena máxima ao jogador de 12 anos. Embora o valor de 5 milhões de reais, a gente está comentando aqui, a gente acabou de transmitir essa informação, que a Justiça da Espanha decidiu conceder liberdade provisória a Daniel Alves mediante o pagamento de fiança de 1 milhão de euros, algo em torno aí de 5 milhões de reais. Embora o valor de 5 milhões de reais seja alto para os nossos padrões, Daniel Alves deve ter problemas para pagar, uma vez que o seu patrimônio total é 60 vezes maior que o montante determinado. De acordo com o Celebrity Net Worth, portal especializado em riqueza de celebridades, e o jornal Marca da Espanha, o patrimônio total de Daniel Alves é de 60 milhões de euros, cerca de 330 milhões de reais na cotação atual. Segundo o portal espanhol, o Pumas, do México, o último clube de Daniel Alves, pagava um salário de 300 mil euros, 1,6 milhão de reais por mês. Daniel Alves também recebe um valor mensal altíssimo do São Paulo, clube em que ele atuou entre 2019 e 2021. Na quebra de contrato, o São Paulo, que tinha uma dívida enorme com o ex-lateral, assumiu com ele um acordo que hoje parte em 450 mil reais mensais. E esse acordo segue até o final de 2025. A gente estava falando aqui desse valor de 5 milhões de reais. Enfim, que o Daniel Alves deve ter problema para pagar. Eu acho que se isso aqui estiver certo, né? Se isso aqui for o patrimônio total dele, eu não sei não, porque aqui está escrito que ele vai ter problema para pagar. Eu acho que não vai ter problema nenhum para pagar essa pena, né? Essa fiança de 1 milhão de euros, né? Já que ele tem um patrimônio aí de 60 milhões de euros, né? Enfim, e ainda pediu a ajuda do Neymar pai, informação que saiu do La Vanguardia da Espanha. Mauro César, Bruno Prado, Flávio Prado, tá aí
uma atualização do caso Daniel Alves, enfim, acho que até revoltante, né? Como a pena do Daniel Alves foi caindo de 12 para 9, de 9 para 4, e agora uma fiança de 1 milhão de euros para o Daniel Alves. Eu acho que assim, o que fica claro aí, né, para todo mundo é que, ao que tudo indica, na justiça da Espanha, mais do que nunca o dinheiro manda, né? Se você tem dinheiro para pagar, você vai reduzindo pena, ganha liberdade, ou seja, cumpre liberdade, né? Aprende o passaporte, não pode sair do país, mas está solto, né? Tem residência lá, vai viver a vida lá na Espanha. Talvez sem a mesma desenvoltura anterior, né? Pelo contexto no qual está inserido, mas não vai estar preso, não vai estar cumprindo a prisão, mesmo tendo sido condenado, né? Acho que essa que fica sendo, digamos, a parte mais chocante, né? Na Espanha também, lá os caras aceitam lá que o jogador seja chamado de macaco e está tudo bem, já não me surpreendo com nada nesse sentido, né? Infelizmente, um país tão importante, tão bonito, com tantas coisas legais lá e acontecendo coisas ao mesmo tempo que é difícil até de entender, né? Difícil de entender isso aí. Difícil. Flávio Prado. Eu não entro nesse aspecto de como é que a coisa funciona ou não. Eu, desde o começo, né? Ele foi indiciado, a justiça apurou, ele foi condenado, também não vou contestar porque eu não conheço o processo, não estava lá, não sei o que aconteceu. E foge da minha alçada, né? Eu sou da bola, né? Então, qualquer coisa que eu falar vai ser chute. Não sei como é que funciona, não sei por que funciona assim, não tenho a menor ideia. Então, para mim, ele foi preso, nada disse, ele foi solto, nada digo. Acho que aí é realmente uma questão de como as coisas funcionam na justiça dos determinados países. Eu não quero entrar nesse mérito, está certo, está errado. Aí é coisa lá da justiça deles, é problema deles. Igual o caso Robinho aqui de hoje, né? Não sei como é que isso funciona. Então, eu prefiro não entrar numa seara que eu não tenho conhecimento para falar a respeito. Bruno Prado, essa situação aí do Daniel Alves, a gente transmitindo aqui as informações, né? As atualizações mais recentes. Ontem o Daniel Alves passou, né, por uma videoconferência, né, uma audiência com a Justiça da Espanha, e hoje essa decisão que a Justiça da Espanha decidiu conceder liberdade provisória a Daniel Alves, que havia sido sentenciado a 4 anos e meio de prisão por estupro. Agora basta o pagamento de fiança de 1 milhão de euros para o Daniel Alves responder o processo em liberdade. O processo está em andamento, né? Houve essa condenação em primeira instância, ele cumpriu 14 meses de prisão através da prisão preventiva, né? Então houve recentemente essa condenação. As duas partes já falaram que vão recorrer da condenação, se é que já não recorreram, né? Tanto a defesa quanto a acusação. A acusação quer uma pena maior, discordou da pena dada ao Daniel, e a defesa quer a absolvição, entende que ele é inocente. Então, é um processo que ainda está em andamento, cabem recursos, como eu falei, vai ter um julgamento de segunda instância, não sei se depois tem uma outra instância, né? Não sei na Justiça Espanhola como é que é essa questão, até que se chegue ao definitivo, né? A sentença definitiva, e ele vai responder em liberdade, pelo menos por enquanto, também pelo fato de estar perto de ter... eu li que na Justiça Espanhola a prisão preventiva é no máximo de 2 anos, ele cumpriu 1 ano e pouco. Eles entendem que o julgamento do recurso pode ser julgado no momento que vai ultrapassar os 2 anos de prisão preventiva, né? Que por enquanto, mesmo condenado em primeira instância, ainda é uma prisão preventiva, porque cabe recurso. Então, é a maneira como a justiça entendeu e o caso segue rolando. Ele pode, claro que há a possibilidade dele voltar à prisão, não sei daqui a quanto tempo, quando tiver um segundo julgamento, há a possibilidade de ele ser absolvido, inclusive. Então é um processo que ainda está rolando, as duas partes recorreram, a defesa porque entende que ele é inocente, a acusação porque entende que a pena foi branda, e enquanto não tem o julgamento do recurso, ele vai aguardar em liberdade. A gente segue atualizando aí as informações envolvendo o Daniel Alves.